Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através das lideranças que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para o nosso movimento, para as nossas ideias, entende? E quando chegar na época da eleição, aquelas pessoas que a nossa liderança conquistou, essa nossa liderança só vai poder contar com os votos daquelas pessoas, entende? E vai poder conseguir ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar, entende? E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votadas, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de apoio para colocar em pauta as nossas ideias, entende? E a gente tem que ir lá para frente onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente tá apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. Se vocês querem um país bom para morar, vocês têm que apoiar e ajudar aqueles que estão te ajudando, entende? É assim que funciona. Vocês têm que afastar esse negócio de ser subversivo. Subversivo, pessoas subversivas, elas vão ganhar um país como o Brasil, entende? E como vocês pensem como eu, vocês não gostam do Brasil, entende? Vocês querem um país melhor para viver, entende? E para a gente conseguir isso aí, a gente tem que ser um povo politizado, entende? Um povo que ajuda as suas lideranças, entende? É só assim que vocês vão conseguir um país bom para morar, entende? De outra maneira, não tem como, entende? E se a gente não consegue mudar o povo, a gente tem que se afastar desse povo e formar um país para nós, um país forte, um país de um povo guerreiro, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar as minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo e acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto. Decreto não é lei. Se o Congresso não gosta, tira. Se o Supremo Tribunal não gosta, tira. Se o Senado não gosta, tira as ideias, entende? O presidente não manda em nada. E quem manda no Brasil é o presidente do Congresso e o presidente do Senado, aqueles que tu não vota. Quem coloca o presidente do Congresso é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Senado é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Vocês precisam colocar pessoas que representem vocês, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente?
Tem. Só que essas pessoas, o povo brasileiro, não escuta o que elas têm para dizer, não segue elas nas redes sociais e não ajuda em nada essas pessoas a ficar famosa, a se desenvolver para ter chance de disputar uma eleição. Ninguém ajuda essas pessoas. E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população não vai ajudar essas pessoas em nada. Eles sabem que a população não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições. Eles sabem também que eles não vão ser presos. E eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro jogou no lixo, 4 anos no lixo, a possibilidade de encontrar e ajudar pessoas diferentes para disputar as eleições, entende? O povo brasileiro não fez nada para mudar a situação. E no dia da eleição, o povo não procurou ninguém, não fez nada para mudar a situação, entende? Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar e vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão falando de novo que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é um ciclo do mal na política brasileira, entende? E não vai mudar porque o povo não quer que mude, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. E fazer um país para nós, um país próspero, um país guerreiro, de um povo guerreiro, e se afastar desse tipo de gente, entende? Se a gente não consegue mudar a situação, a gente tem que se mudar, entende? Se afastar desse tipo de gente, entende? Que o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar, porque o povo não quer que melhore, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar, entende? E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. A, a Guiana Francesa é fácil de resolver o problema dela, é só tirar a França lá de dentro. Porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa tem direito de se levantar como um país e ser livre, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí fica o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida. Porque o brasileiro ele é subversivo. Não tem como a gente guiar aqueles que não querem ser guiados. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.